Uma jovem de 23 anos desapareceu em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Durante dias, a família procurou por ela. Foi atrás de amigos, conhecidos, lugares que ela costumava frequentar. Em total desespero, os familiares procuraram a polícia e começou aí uma busca oficial. 4 dias após o desaparecimento, a Manuela Vieira Matos da Silva foi encontrada e da pior maneira possível. Ela estava em posição fetal dentro de um freezer e totalmente congelada. E esse caso, que começou como um desaparecimento, virou uma investigação de homicídio, ocultação de cadáver e uma história que foi revelada que deixou a Bahia e o Brasil inteiro em choque. Mas antes de eu começar, deixa eu pedir o seu joinha, deixa qualquer comentário aí e compartilha esse vídeo. E agora, sem mais enrolação, vamos para o caso. A Manuela tinha 23 anos e morava em Vitória da Conquista, um município localizado no sudeste da Bahia com mais de 370 mil habitantes. Ela era mãe de 2 crianças pequenas, uma de 4 anos e a outra de 2 aninhos. E a Manuela estava passando, gente, por um momento muito delicado na vida pessoal. Os filhos dela estavam em uma casa de acolhimento, porque ela havia perdido temporariamente a guarda das crianças. E não há informações públicas confirmadas explicando exatamente o motivo dessa perda temporária. O que a família contou é que a Manuela ficou muito abalada com essa situação, porque ela não queria ficar longe dos filhos. Então, nesse momento da vida dela, ela era uma mãe jovem, estava passando por um momento extremamente ruim. Ela estava tentando lidar com problemas pessoais, familiares e também emocionais. Um primo da Manuela chegou a se manifestar nas redes sociais dizendo que ela era uma pessoa amável, solícita e disposta a ajudar as pessoas. Ele escreveu que todos que conheciam ela sabiam o quanto ela era especial. E não há informações públicas, né, gente, sobre a infância, a profissão, formação ou trabalho da Manuela. O que se sabe é que antes do desaparecimento, a Manuela havia tido um breve relacionamento com Lucas Santos Lima. O Lucas tinha 29 anos. E segundo as informações divulgadas, esse relacionamento teria durado apenas alguns meses e terminou de forma bem turbulenta. De acordo com os familiares, os dois, a Manuela e o Lucas, brigavam bastante. E uma tia da Manuela contou que o Lucas não aceitava o fim da relação. Segundo ela, ele ficava rodeando a Manuela, insistindo para que eles voltassem. A tia da Manuela também descreveu o Lucas como um homem muito agressivo e que tinha vários episódios de violências que foram atribuídos a ele. E aí nós chegamos no dia 25 de março de 2026. Era uma quarta-feira comum, mas foi nesse dia que a Manuela desapareceu. Os familiares inicialmente tentaram contato com ela por telefone, foram atrás dela e nada. Nos dias seguintes, então, eles procuraram a delegacia e registraram o desaparecimento da jovem. A polícia chegou a realizar buscas em locais em que a Manuela costumava frequentar. A família também não ficou parada. Eles procuraram amigos, conhecidos, pessoas próximas, tentaram encontrar qualquer informação, mas ninguém sabia onde ela estava. Foram 4 dias em que a família procurou pela Manuela, sem imaginar que a verdade estava escondida dentro de uma casa ali naquela mesma região. No domingo, dia 29 de março de 2026, por volta das 3h30 da tarde, a Polícia Militar da Bahia foi acionada para atender uma ocorrência de um corpo que foi encontrado dentro de uma residência. A casa ficava na rua Monte Castelo, no bairro Alto Marom, em Vitória da Conquista. Quando os policiais chegaram no local, eles encontraram a porta da casa aberta. E a denúncia dizia claramente que tinha um corpo dentro daquela residência. Então eles entraram no imóvel e os policiais confirmaram isso. Dentro de um freezer estava o corpo de uma jovem. E era a Manuela. Ela estava em posição fetal, o corpo estava completamente congelado. A cena era tão grave que o Departamento de Polícia Técnica precisou ser acionado para fazer os procedimentos periciais e a remoção adequada do corpo. Depois, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aonde passou por reconhecimento e mais exames. A autópsia foi realizada no dia 31 de março. A Manuela tinha ferimentos provocados por um objeto pérfugo cortante, possivelmente foi uma faca. Também surgiu a informação de que havia a suspeita de que a Manuela pudesse estar grávida pela 3ª vez. Uma tia chegou a comentar que a Manuela desconfiava de uma possível gravidez. E enquanto a polícia trabalhava na cena, uma informação começou a chamar muita atenção de todos ali. Quem achou o corpo da Manuela foi a atual companheira
do ex da Manuela, do Lucas. Segundo o relato divulgado, essa mulher foi até a casa porque ela e o Lucas estariam em processo de mudança para esse imóvel em questão. Essa atual namorada disse para os policiais que ela foi até o imóvel para procurar pelo Lucas, porque ele estava desaparecido há mais de um dia. Quando ela chegou na casa, ela encontrou a porta aberta. Dentro do imóvel, ela viu objetos femininos espalhados que não pertenciam a ela e a situação ali já estava bem estranha para ela. O namorado tinha desaparecido, a casa estava aberta, objetos que ela não reconhecia espalhado pelo chão. Então ela resolveu abrir o freezer da casa. E foi aí que ela encontrou o corpo da Manuela dentro. Depois disso, essa mulher acionou a polícia e os policiais foram até lá e encontraram o corpo. Essa parte aqui, gente, do caso deixou muita gente desconfiada, principalmente a família da vítima. A tia da Manuela questionou publicamente o fato de a companheira do Lucas ter sido justamente a pessoa que encontrou o corpo. E mais, assim que o corpo da Manuela foi encontrado, foi descoberto que o Lucas havia fugido da cidade. E ele fugiu para Ilhéus e ficou numa pousada que era ligada à família dessa tal companheira. Então, assim, essa moça, ela falou que encontrou o corpo, mas o Lucas fugiu da cidade e foi se hospedar numa casa que pertencia à família dela. Então, os familiares da Manuela acharam tudo isso muito estranho. Mas eu quero deixar bem claro que até o momento a Polícia Civil não confirmou a participação dessa companheira do Lucas no crime. A suspeita veio só da família, né, da Manuela. Então, assim, ela não é acusada de nada. Bom, gente, então, a partir do momento que encontraram o corpo da Manuela, a investigação passou a olhar diretamente para o Lucas. Não só pelo fato do corpo ter sido encontrado no imóvel que era ligado a ele, mas porque ele não estava mais na casa, não apareceu depois na delegacia e havia desaparecido justamente quando a situação começou a ficar feia, né? Começou a se fechar em torno dele. O que tinha acontecido é que, como eu já comentei com vocês, o Lucas tinha fugido da cidade. A polícia começou uma verdadeira caçada humana. Em uma ação integrada entre equipes de Vitória da Conquista e de Ilhéus, dia seguinte à descoberta do corpo, o Lucas foi localizado e ele foi preso. Ele não resistiu à prisão e ele foi levado de volta para Vitória da Conquista. Já na delegacia, em conversa oficial, o Lucas confessou o crime. E a versão apresentada por ele foi a seguinte. Ele disse que encontrou a Manuela em um ponto de entorpecentes. Como os dois já haviam tido um relacionamento, ele a convidou para ir até a casa dele, aquela casa que ele tinha acabado de alugar, eles ficarem por lá um tempo mais reservado para usar entorpecentes juntos. Segundo Lucas, a Manuela aceitou o convite e foi com ele até essa casa. Ainda de acordo com a versão dele, os dois teriam consumido os entorpecentes juntos e em determinado momento eles começaram uma discussão. Essa discussão escalonou para uma briga física e durante essa briga, o Lucas tirou a vida da Manuela. Depois do crime, ele colocou o corpo dela dentro do freezer. E a ideia dele era deixar o corpo ali, até pensar em uma outra forma de se livrar dele. Mas quando ele percebeu que não seria simples fazer isso, né, se livrar de um corpo, ele decidiu fugir da cidade. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, tá? Essa é a versão do Lucas. E nós precisamos entender ela com bastante cuidado, tá? Porque ele coloca a morte como resultado de uma discussão, quase como se tivesse sido uma coisa de um descontrole momentâneo. Mas quem tira uma vida, coloca o corpo dentro de um freezer e foge para outra cidade, fez tudo de modo muito calculado e cruel, não é? Bom, depois da prisão, o Lucas passou por uma audiência de custódia e a justiça decidiu manter a prisão preventiva dele. Ele foi transferido para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista, aonde ele está até agora à disposição da Justiça. Enquanto isso, o caso ainda está sendo investigado. Só deixando claro que até o momento a Polícia Civil trata o Lucas como o único autor do crime. O delegado Roberto Júnior explicou que a autoria era atribuída exclusivamente a ele, mas que a investigação vai continuar aberta para responsabilizar qualquer outra pessoa caso surgissem novas provas. Esse foi o nosso caso de hoje. Eu quero muito saber a opinião de vocês. A gente conversa aí nos comentários e a gente se vê toda quarta às 8 da noite. Beijão. Se cuidem por aí.